Olá, no Café com Política de hoje você vai conhecer uma história de superação. A trajetória de um menino de origem humilde que com muito trabalho, estudo e dedicação se tornou um vencedor. Ele já foi garçom, bancário, professor e prefeito. Atualmente é empresário e deputado estadual, além de ocupar o cargo mais alto do Poder Legislativo. Nós vamos conversar com o deputado Valdir Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa. Tudo bem, deputado? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui no Café com Política. O senhor há 20 anos já como deputado, sexto mandato? Para mim também é um prazer estar aqui conversando com você. É 20 anos que estou como deputado e fui 6 anos prefeito. 6 anos prefeito. Só aceita um cafezinho para começar essa conversa? Eu até estava desconfiado que não tinha café. Ah, mas tem café. Tem café no bule. Aqui, olha, está saindo fumacinha, tá vendo? Está ótimo. Bom, deputado, é uma longa trajetória que começou lá em Bituruna, no sul do estado. A cidade que fica ali, quais as cidades vizinhas a Bituruna? Ela fica entre União da Vitória e Guarapuava. Duas cidades, é uma cidade pequena. Nós começamos, para você ter uma ideia, a nossa caminhada com 1.680 votos. 1.680? Era voto para chuchu. Na época, imagina. Eu me elegi prefeito daí. Eu fui eleito prefeito com o governador José Richa eleito governador. Na primeira eleição direta para governador. E depois veio nessa caminhada aí. Então vamos contar um pouco dessa história do senhor, vendo fotografias dessa época. A dona Suzana, sua esposa, nos enviou algumas fotos, momentos marcantes dessa trajetória. A primeira foto que a gente vai ver aí é essa casa, deputado. Que casa é essa? Essa é minha casa. Eu nasci nessa casa. O senhor nasceu nessa casa? Então o senhor nasceu na zona rural? Não, e essa casa já estava agora melhor, né? Porque a minha mãe conta que quando eu nasci, tinha que fechar os buracos do quarto com sabugo e a espiga de milho com palha. Nossa, era uma região bem fria lá, uma região fria. É uma das regiões mais frias do estado. E entrava vento, aonde minha mãe deu o parto, aonde eu nasci, que foi nessa casa, e ela tinha que fechar os buracos para poder estancar o frio. O senhor é de uma família de italianos, pais italianos? Italianos. Vieram do Rio Grande? Minha mãe e meu pai do Rio Grande, meus avós já vieram da Itália. Vieram da Itália. Fugiram da guerra e vieram para o Brasil. Bom, a gente tem mais uma foto aí dessa época, da infância. Futebol. O senhor gosta de jogar futebol, é isso? Ainda gosta hoje? Ou... Não, hoje não tenho mais jeito, porque eu tenho um problema no joelho e não tenho mais condições de jogar futebol. Mas eu jogava a bola porque eu era dono da bola já. Se não me deixassem jogar, eu levava a bola para casa. Era isso mesmo. Chantagem na dura. Bom, e essa outra foto que a gente vai ver aí, de que momento que é? Essa é quando meu pai, eu estou lá atrás, lá, ó. Eram os grandes políticos de Bituruna, reunidos. Ali tem vários ex-vereadores, hoje falecidos, e eu estou atrás lá. Eu devia já estar pensando em ser prefeito de Bituruna. Né? Não, o senhor já tinha esse sonho em se tornar prefeito, em ser político, quando o senhor era criança? Qual que era o seu sonho? O que o senhor achava que o senhor ia ser, assim, quando crescesse? Por incrível que pareça, eu achava que ia ser professor. Professor? Professor, prova disso que eu sou formado em matemática. O senhor é formado em matemática? Sou formado em matemática. E daí mudou tudo, né? Olha, saudades do meu cabelo preto. Olha só. Cabelo não é problema, né, deputado? Cabelo não é problema, até hoje está... E o senhor estudou até que ano em Bituruna? Olha, essa daí... Essa tá boa, hein? Essa só tinha 18 anos, é isso? Acho que tinha um pouquinho menos, né? Não, acho que tinha um pouquinho mais. Mais devia já? ter aí uns 20 anos. Isso aí foi em que ano? Os anos 70, seria? Anos 70. A Universidade Estadual de Ponta Olha, Grossa. a universidade onde o senhor fez o curso de matemática. Agora, deputado, perguntar uma coisa para o senhor. Matemática é uma matéria difícil. Normalmente as crianças na escola não gostam muito de matemática. Por quê? Por essa atração por números, assim, como é que começou isso? Eu sempre fui sofrível em português. E matemática eu tinha facilidade, então eu fui para o lado que eu tinha facilidade. Meu prazer era matemática, física, os cálculos, entende?
Isso facilitava a minha vida. Então eu fui para o lado que facilitou. Raiz quadrada, hipotenusa, Isso, essas coisas isso. todas. O que é mais difícil em matemática? O que os estudantes... O senhor chegou a dar aula depois de matemática? Sim. Qual a maior dificuldade? Eu tinha facilidade de dar aula, porque o professor, às vezes, ele tem que saber aprender junto com o aluno. E essa era a facilidade que eu tinha. Não é que eu estava aprendendo, mas eu fazia de conta que estava aprendendo para entender a dificuldade do aluno. Então, o período em que eu dei aula foi muito pouco, eu devo ter 3 anos, mas foi uma boa experiência. Mas a gente tem uma imagem aí do senhor com uma turma de alunas. Quando foi isso? O senhor estava dando aula de contabilidade? Eu dava aula de contabilidade, matemática e desenho industrial, parece. O senhor chegou a trabalhar como contador? Sim. Teve que fazer imposto de renda também? Sim, só para você ter uma ideia, aquele período todos eram obrigados a fazer imposto de renda, mesmo que não tivesse nada a declarar. Então nós saímos em 2 ou 3 pessoas pelo interior, nas igrejas, nas capelas, tinha o salão da igreja, e nós fazíamos ali o imposto de renda das pessoas. Ganhavam um dinheirinho, né? Agora, devia ser muito difícil, né? Porque hoje tem o computador, a internet, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade. Aquele período era a época da máquina de escrever e não era elétrica ainda. E grandes cálculos, né? Era uma conta assim que tinha que ter boa cabeça mesmo. É por isso que eu sou matemático. Agora, tem uma coisa interessante, o senhor nasceu em Bituruna e estudou em União da Vitória também? União da Vitória. O senhor fez o que em União da Vitória? Eu iniciei o curso de técnico em contabilidade em União da Vitória e fiz o primeiro período, depois eu transferi para Curitiba. Aí você veio para Curitiba, o senhor morou em Curitiba, isso Morei em que ano, Curitiba. deputado? Eu morei em Curitiba em 1972. Morou aonde aqui? Na 13 de Maio e na Riachuelo. 13 de Você maio? imagina o que era 13 de Maio e a Riachuelo há 30 anos atrás. Nossa, e como é que foi? Como Eu é que era esse dia a dia? Eu morava numa pensão, até hoje está ali a pensão, às vezes eu passo. Até um dia aconteceu um fato bastante importante na minha casa. Eu tenho a Mariana e o Rodrigo, 2 filhos. E cheguei um dia e eles estavam lá discutindo, porque um tinha uma coisa, outro não tinha outra. Eu digo, vamos passear com o pai aqui. Eu peguei eles e levei na 13 de Maio e mostrei a pensão que eu morava. Eu digo, olha, agora vocês moram num apartamento de luxo, vocês estão estudando em escola particular e olha, o pai de vocês para estudar. Eu morava naquela pensão e eu comia num restaurantezinho que tinha de um japonês ali na Riachuelo. O que eu comi de ovo ali, de arroz e ovo. Arroz e ovo era o prato principal lá. E era o mais barato, né? E o senhor trabalhava enquanto estudava? Como é que foi isso? Em Curitiba, não. Em Curitiba, não trabalhei. Em União da Vitória, sim. Eu era garçom de uma churrascaria, por isso que eu tenho prática com churrasco, né? Gaúcho, né? E eu trabalhava de dia e estudava de noite. Daí, Curitiba, não. Eu fazia no período da manhã, eu fazia o cursinho para me preparar para o vestibular. E à noite eu fazia técnico em contabilidade anexo à faculdade de Direito. Era um dos melhores cursos de contabilidade do Paraná, do estado. E o senhor também trabalhou como bancário. Onde que foi? Eu mesclava, quando eu fui professor, aquela velha história, o professor tem que complementar o salário, desde aquele tempo. Era puxado, entende? Não era fácil. E o que ocorreu é o seguinte, nós éramos um grupo de jovens insurgentes. Imagina uma cidade pequena, cheia de pessoas influentes. Antigamente, as pessoas querem dizer coronéis, mas eu quero dizer coronéis com respeito. E nós éramos um monte de jovens insurgentes que, naquele tempo, tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3, o PDS 1, MDB 1, MDB 2 e MDB 3. E os caciques lançaram todos os candidatos e sobrou uma vaga numa candidatura e nós resolvemos correr. Só que nós éramos para ajudar a legenda. E eu acabei furando a fila e ganhando a eleição dos caciques da cidade, que foi uma grande zebra que ocorreu. Foi uma grande surpresa, o senhor não esperava por isso. Aí eu fui prefeito
O senhor entrou para a prefeitura e a gente tem algumas imagens dessa época também que eu gostaria que o senhor falasse para a gente. Foi o comício para a campanha de prefeito? Esse foi um dos comícios, o dia em que eu tinha vencido a eleição. Foi no dia? Aí nós estávamos comemorando a vitória. Como é que o senhor recebeu? Imagina, né? Com esse cabeludo, né? O senhor tinha quantos anos ali? Eu não sei como é que o povo votou em mim. Quantos anos o senhor tinha ali? 28. 28 anos. Eu estava tomando posse. E essa foi a posse do senhor. Um grande momento, o presidente ali era o Figueiredo, né? O Figueiredo era o presidente. Esse senhor que está ali do lado é um ex-prefeito, Paulo Gair, que está ali, uma pessoa... Este homem é um homem que fez história no Paraná. Farid Abrão? Farid Abrão. Este homem aqui, quando o Lupion era governador, ele era convocado pelo Lupion. Hoje já nós não somos mais apegados a discursos, grandes discursos, mas esse foi um dos maiores oradores que o Paraná teve. E o senhor ali, atento a tudo que ele falava, foi assim, ele foi um mestre na política para o senhor poderia dizer isso? Eu não lembro aí se eu já era prefeito ou não era prefeito. Porque pela carinha ali, o cabelinho já estava cortadinho. Eu já estava prestando atenção no grande político ali, né? Quer dizer que ele foi uma liderança, assim, uma pessoa... Foi uma das lideranças... Que o senhor se inspirou na sua vida. Regionais. Uma pessoa que tinha, imagina, naquele período, ele era formado em... odontologia, aquele período, ter curso superior, você contava no dedo as pessoas que tinham curso superior. E ele tinha uma outra capacidade, ele era um grande orador, né? Aquele tempo ele, se chegava num velório, esse senhor aí, Farid Abrão, ele era convidado a falar no velório. Se tinha um casamento, ele era convidado a falar no casamento, porque ele falava tão bem, e ele tinha aquelas histórias da própria família que ele estava lá no casamento, ele emocionava todo mundo, e prova disso que muitas vezes assim contavam que ele era orador no Palácio Iguaçu. Bom, deputado, o Café com Política faz um rápido intervalo agora e a gente volta em instantes. Não saia daí, tem muito mais conversa aqui no Café com Política.